Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos com a paz do Senhor. Vamos dar início a um novo trimestre. Este que já foi estudado há uns 6 anos atrás, mas estaremos repetindo. A CPAD nos colocou esse trimestre para juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Amados irmãos, lições bíblicas. Estamos estudando o mesmo trimestre do segundo de 2014, uma repetição de trimestre agora no segundo de 2021. Então, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Vale lembrar que eu não gravei essas aulas no ano de 2014, porque quando eu comecei a gravar no YouTube, já foi depois desse ano. Por isso, para nós é novo esse trimestre e vamos começar iniciando com a primeira lição com o tema "E deu dons aos homens". Nós vamos estudar com base em Romanos 12 e 1 Coríntios capítulo 12. Estudaremos sobre os dons da Bíblia no Antigo e no Novo Testamento. Amém? Vamos ver nosso comentário. Amados irmãos, estamos estudando dons espirituais e ministeriais. O título da lição já nos chama a atenção falando a respeito de dons dados por Jesus à igreja. Você sabia que tem o dom do Pai? Também tem o dom do Filho e o dom do Espírito Santo. Então é preciso nós entendermos, o que? Eu tenho as 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Os dons, cada um distribui. Eu tenho um dom, ou dons, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você sabia que o Pai tem o dom do amor? Amém? O grande amor do Pai. O Pai também, ele tem o dom da graça. Mas a graça não é Jesus? É Jesus. Mas quem deu Jesus a nós foi o Pai. Então o Pai, ele nos dá o seu dom, que é o amor e a graça. E o Filho está em Efésios capítulo 4, certo? Versículo 11, que fala sobre os dons ministeriais. São os dons do Filho, os dons dos ministérios. A nossa lição vai tratar do mestre, do pastor, do apóstolo, do profeta. Vamos estudar todo o ministério, porque a matéria que estaremos estudando nesse trimestre é a matéria episcopologia, estudando o episcopado. Então vamos estudar com aprofundamento bíblico esta matéria, tanto na aula postada no YouTube, como também nós estudaremos no nosso Zap. Você pode adquirir uma nova aula deste mesmo assunto. 991 28 12 60. Então vamos aqui. O dom do Pai, o amor, a graça. O dom do Filho é o dom ministerial, dado à igreja. A igreja. Então, o dom do Espírito Santo, ou dons do Espírito Santo, é exatamente línguas, interpretação de línguas. Nós temos variedade de línguas. Temos também dons que são discernimento de espírito, de sabedoria. São dons espirituais. Então, eu tenho o Espírito Santo trazendo seus dons também à igreja do Senhor. É importante lembrar que no Antigo Testamento, o Espírito Santo trabalhava trazendo também dons a um só, certo? A um só. Depois, diz a Bíblia que o que estava nele, amém? Era dado, o que estava, por exemplo, em Moisés. Moisés recebeu do Espírito de Deus dom. E foi dado
a 70, saindo de Moisés. Então veja que Deus, ele dá a uma só pessoa, e desta pessoa ele tira para mais outras pessoas. Podem ser mais uma, mais duas, ou no máximo, biblicamente, 70 pessoas. Moisés e os seus diáconos e os seus anciãos. Glória a Deus. Então estamos estudando a diversidade dos dons. E quando nós tratamos do Espírito Santo, isso aqui é no Antigo Testamento. O Espírito Santo na Nova Aliança, Novo Testamento, nós estamos tratando do Espírito de Deus, no corpo. Então já é uma diferença grande, porque o Espírito de Deus não é dado só a uma pessoa e de uma pessoa dada para outras pessoas. O Espírito de Deus, ele é dado ao corpo. Então, aqui é um corpo e ele está nesse. O Espírito de Deus está em cada um dos discípulos. Amém? E aqui forma um corpo que é chamado de igreja. No Antigo Testamento nós não temos este corpo. Por quê? Porque era dado a uma pessoa e desta pessoa vinha para outras pessoas. Então não havia um corpo. O corpo era um mistério, só veio através de Cristo. E aqui nós temos um grande mistério. Qual é o mistério? A concordância. Porque não é mais um, agora são todos. Então este aqui tem que concordar com o próximo, com este. Esse tem que concordar com esse, concordar com esse, concordar com esse. Então cada um deve concordar uns com os outros. Por quê? Porque os dons ministeriais, espirituais, agora está no corpo. Amém? Para um trabalho mútuo, não mais individual, mas um trabalho coletivo, um trabalho de multiforme sabedoria de Deus. Estamos estudando a diversidade dos dons na igreja. E a doutrina das diversidades está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 6. Então, Paulo, em suas viagens missionárias, ele tinha o desejo de ver os irmãos. E o desejo era comunicar algum dom espiritual a fim de que eles fossem confirmados. Então, Paulo tinha zelo pelos dons espirituais. E ele vai falar sobre o dom de profecia, que, segundo ele, é um dos mais especiais entre eles. E que os cristãos devem buscar o dom de profecia. E o dom de profecia, nós temos a diferença entre o ministério profético e o dom de profecia. O ministério profético está em Efésios 4 e 11. E os dons de profecia é dado pelo Espírito Santo à igreja. E o profético, o ministério, é dado por Jesus. Amém? Então estamos estudando que Paulo ia descobrindo os dons espirituais, que são muitos dons, e ia passando à igreja. E eram dons muito importantes. E Paulo tinha vontade de ministrar esses dons, porque não eram aparentemente todos, né? Só depois ele vem conhecer todos, mas alguns dons ele no começo adquirindo. Então Paulo sabia que pela ministração de algum dom, os irmãos seriam edificados na fé. Você sabia que nós precisamos utilizar os nossos dons? Por que existem muitos crentes viciados hoje? Porque eles não exercitam mais o seu dom. E Jesus veio redescobrir o dom que há em ti. Então o dom é mais importante do que os vícios. Quando nós deixamos ser levados pelo Espírito de Deus e fazermos a obra de Deus, não há vício que impeça o trabalho que nós temos que fazer para Deus. O vício só será maior se nós não ser redescobrido pelo nosso Deus, pelos dons espirituais. A mulher samaritana, Jesus disse, tem um dom e é o de Deus. Foi mostrado à mulher o dom, que é exatamente o que ela não merecia. O favor imerecido, a graça, o dom do Pai. Então eu tenho um dom
E eu falo contigo, mulher, eu tenho um ministério para você. E quando a mulher samaritana, ela recebeu esse dom do Pai, a graça, pelo amor, através de Cristo, ela tornou-se o quê, ó? Uma missionária. Amém? Porque ela foi fazer missão. E quando ela foi fazer missão, ela foi dar testemunho de Jesus. Olha, eu achei aquele que estava escrito na lei de Moisés. Ela foi trazer o testemunho de que havia achado Cristo. E o que nós observamos é que o testemunho de Jesus é a profecia. Então, quando eu sou um profeta? Quando eu dou testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Então, antigamente, os profetas, eles usavam, sonho, visões. Ainda tinha as interpretações dos sonhos e das visões. Aqui eu tenho que a profecia era o resultado do sonho, mais a interpretação. A profecia era resultado das visões com a interpretação. Aqui eu tenho profecia. Atualmente é a mesma coisa, porque as línguas estranhas têm, mais a interpretação, o quê? A profecia. É a mesma coisa. Eu tenho sonho e tenho interpretação, então é profecia. Assim eram usados os profetas do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, ele era usado 100% nas mãos de Deus. Não se podia julgar um profeta de Deus no Antigo Testamento. Então, eram homens fontes, diferente de hoje, homens dons. Porque no Antigo as pessoas procuravam a fonte, procuravam o profeta. Por quê? Porque Deus não errava quando falava com o profeta. Então, o profeta era infalível. Então, não tinha como julgar. Hoje, os profetas, a gente vai estudar em toda a lição, o ministério profético, eles são usados já pelo escrito. Ele não pode sair do nível do escrito. Vai profetizar? Ele está subordinado ao escrito da palavra de Deus. Por isso que hoje os profetas são julgados, porque nós já temos a revelação completa. Deus fala nesses últimos dias pelo seu Filho. Eu tenho Hebreus capítulo 1, versículo 1, que fala da revelação final dada aos homens sobre a terra. Então eu tenho, a partir daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu já tenho outra coisa. Então veja aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro, Deus se revelou, olha aqui, Hebreus 1 e 1. Havendo Deus antigamente falado aos pais, então coloca aqui, aos pais, pelos profetas, olha aí, pelos profetas. Então entre pais e profeta eu tenho o quê? Pais de pais, que são chamados de patriarcas. Patriarcas. Então eu já tenho 1, 2 e 3. Eu tenho pais que são o primeiro, Adão, certo? Com Eva. Depois geraram outros pais. Aí então já tenho pais de pais, que são chamados de quê? De patriarcas. Então Moisés, Abraão, todos patriarcas, mas também tinha ofício de profeta. Samuel, ele era o quê? Um juiz, mas era profeta. Então, veja que o profeta, ele está quase em todas as pessoas, porque era um ofício muito especial. Depois nós temos aqui, no 4, sacerdote. Sacerdotes, certo? Por quê? Porque através da água, que era a limpeza, e através do sangue, que era a expiação, certo? O sangue fazia-se com o povo. Depois dos sacerdotes, nós temos o quê? Os juízes. Então, esses juízes vão trabalhar para julgar o povo. Quando
no próximo, porque eu tenho aqui o último juiz de Israel, Samuel, que vai trazer o primeiro rei. Nós temos Saul, olha aí, ó, e temos depois Davi. Veja que Davi recebeu o Espírito Santo. Só que ele só recebeu o Espírito Santo depois que saiu de Saul. Então saiu de Saul e foi para Davi. Veja que não ficava nos dois. Quando os profetas profetizavam no norte, não profetizava no sul. Quando profetizava no sul, não profetizava no norte. Então tinha esses limites da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Tudo isso aqui é antiga aliança, ó. Antiga aliança, Antigo Testamento. Aqui eu tenho os reis. Depois dos reis, Jesus chegou na história. Ó, reis. Quando Jesus chegou na história, ele coloca um novo aqui, que é chamado de apóstolos. Esses apóstolos também são o quê? Ó, um pouquinho dos pais, porque veja que eles são nossos pais na fé, porque o evangelho, ele é baseado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Eu tenho patriarca, eu tenho profeta, tudo isso aqui Deus colocou no apóstolo. Aí o apóstolo, ele julga o povo, o apóstolo reina sobre o povo, foi feito reis e sacerdotes. Olha aí, sacerdote, olha rei, tudo no apóstolo. Ele julga, ele é profeta, patriarca. Então um pouquinho de cada um Deus colocou no apóstolo. Amém? Aí Jesus, quando sobe aos céus, ele dá dons aos homens. Nós vamos aprender no decorrer das aulas a respeito da função ministerial e do título ministerial. Por que que existe diferença entre função e título? Porque o título, a pessoa é chamada pelo título e a função não. Por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 11. Ali são ministérios, não títulos. Então eu não posso dizer o apóstolo fulano de tal. Quando Paulo se dizia apóstolo, primeiro ele dizia Paulo, apóstolo do Senhor. Nunca vem primeiro. Amém? Por quê? Porque não é título, é ministério. Amém? Então, para encerrar aqui, eu tenho aqui os patriarcas, que são os amigos de Deus, certo? Aqueles que têm o pacto, ok? Os profetas, que falam do coração de Deus ao coração dos seres humanos. E eu tenho os sacerdotes que trabalham na limpeza, ok? E também eu tenho profeta, que Deus foi quem levantou, como eu já falei aqui, para fazer com que o povo se volte a Deus, mostrando os seus pecados. Eu tenho os juízes, que ele veio após os sacerdotes, porque o sacerdote faz a função de interceder pelo povo. E depois, finalizando, eu tenho os reis, porque os reis, ele trabalha exatamente com um governo teocrático. Isso no Antigo Testamento nós estamos. Eu tenho o Antigo e tenho o Novo Pacto, o Novo Testamento. Então, meus irmãos, o rei, ele representava a autoridade de Deus na terra. Então, isto está em Hebreus 1:1, de diferentes formas e diferentes modelos. Deus havia falado ao povo. A última revelação de hoje é do Filho, que é Jesus. Nós vamos continuar esta aula mostrando Efésios capítulo 4, dentro do contexto do tópico 2, falando dos ministérios, inclusive de profeta. A diferença entre o dom e o ministério. Você pode continuar assistindo essas aulas, todas do trimestre, através do Zap, que é um link especial. É um link que só você pode ter ele e acessá-lo. Então, nós vamos colocar abaixo desse vídeo exatamente um comentário. Você leia e entre em contato no Zap. Eu envio os links das aulas que nós vamos exatamente fazer e enviar para você, tá bom? Estamos começando o trimestre, vamos estudar de uma forma aprofundada o assunto da episcopologia, o assunto do episcopado no Antigo e no Novo Testamento. Deus lhe abençoe e Deus lhe guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser, de número 2. Amém.